Amados, estava aqui meditando na palavra de Deus, aqui em Efésios 6, aleluias, versículo 7 em diante, onde a palavra do Senhor ela diz assim: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecemos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Igreja do Senhor, povo de Deus, amigos e visitantes, aqui deste canal Deus é Fiel e Cuida de Nós. Tudo que nós plantarmos nessa vida, nós vamos colher. Tanto fisicamente, como espiritualmente. Tem pessoas que elas fazem o mal o tempo todo para mim e para você. Elas falam mal, elas nos pisoteiam, elas fazem macumba, elas oram ao contrário, elas jogam praga. Tem pessoas que o trabalho delas aqui na terra, a ocupação delas aqui na terra é fazer o mal. É servir aos demônios. Porque a própria palavra do Senhor vem nos dizer que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Então, tem pessoas que elas são agentes de Satanás. Elas trabalham dia e noite para fazer o meu mal e o seu mal. Mas a palavra do Senhor nos diz aqui em Gálatas 6, versos 7 até o 10, que de Deus a Deus ninguém engana. E a palavra também está dizendo aqui que nós não devemos nos enganarmos. Porque de Deus ninguém zomba e tudo aquilo que eu e você plantarmos, nós vamos colher. Porque aquilo que o homem semeia, isto também ceifará. Se uma pessoa, ela vive causando divórcio o tempo todo na vida do outro, na vida da outra, esta pessoa ela nunca vai ser feliz. E no dia que ela casar, pode ter certeza que haverá alguém que vai ser também no caminho desta pessoa e vai fazer a mesma coisa que ela fazia ou ele fazia. Vai ter alguém no caminho desta pessoa, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que vai praticar as mesmas coisas que aquela pessoa praticava outrora. Vai dar em cima do marido, né? Vai dar em cima da esposa. Se era um homem que gostava de causar adultério na vida dos outros, causar separação, vai ter sempre alguém como pedra no sapato dele para causar esse tipo de coisa. Porque o inimigo vai enviar. Porque tudo que ele plantou, ele vai colher. Tudo que ele plantou, ele vai colher. Então ele nunca vai ser feliz. Nunca. Porque ele foi uma pedra no sapato dos outros. Então ele vai ter uma pedra no sapato dele. Porque o próprio inimigo vai enviar. Porque foi o que ele plantou. É o que ele vai colher. Sempre vai ter pessoas enviadas pelo inimigo para destruir o relacionamento dele e o relacionamento dela. Porque foi o que ela plantou, foi o que ele plantou no mundo espiritual. Se a pessoa era aquela pessoa que gostava de ir na casa do feiticeiro, com a foto, o nome, o cabelo, o CPF, a peça de roupa, para fazer mal, para destruir pessoas, destruir vidas, pode ter certeza que aquele mal voltará sempre para aquela pessoa que
vivia fazendo mal também para aquele outro. Sempre vai voltar para a gente, irmão. Ou seja, tudo que eu faço de ruim para o outro, volta para mim. Tudo que eu planto na vida do outro, volta para mim. Se são coisas boas, eu vou colher coisas boas. Vai voltar para mim coisas boas, notícias boas, portas abertas, saúde. Vou ser uma pessoa próspera, vou ter para abençoar as pessoas. Mas se eu plantei espinho, se eu plantei macumba na vida dos outros, se eu plantei uma mulher estranha na vida do outro, se eu plantei uma amizade ruim na vida do outro, se eu semeio uma discórdia na vida do outro, é isso que eu vou colher. Porque eu plantei. Então a colheita não pode ser diferente. Não pode ser diferente. Se eu sou uma serva de Deus, mas eu não prego a palavra do Senhor do jeito que ela é, e eu faço vidas se perderem, porque eu estou interessada no dinheiro, no dízimo, na oferta, e eu não me preocupo com a alma daquela pessoa, em cuidar da alma daquela pessoa, da vida espiritual daquela pessoa, no grande dia, o Senhor também vai dizer: apartai-vos de mim, maldita, porque eu não te conheço, porque você não plantou, você não fez o que era reto aos meus olhos. Porque você foi uma pessoa que não teve caráter, você foi uma pessoa má. As intenções do teu coração eram más. É isso que o Senhor vai falar para muitos quando estiverem diante do Eterno, diante do Senhor. Amados, é uma palavra dura, mas é verdadeira. Porque ninguém zomba do Senhor. Ninguém zomba. O mal que eu causei para o outro vai voltar para mim. Então eu não posso causar mal para o outro, eu não posso causar dano para o outro. Eu tenho que alertar. Eu não posso ser uma pedra de tropeço no caminho do outro, porque eu vou encontrar pedra também no meu caminho. A palavra do Senhor diz que se eu não tenho misericórdia do meu irmão, Deus também não vai ter misericórdia de mim, não. No dia que eu precisar, vai ser negado, porque eu não tive misericórdia. E as pessoas têm zombado muito do Senhor, têm zombado muito de Deus. Como o povo tem irritado o nosso Deus nos dias de hoje, como o povo tem irado o Senhor com as atitudes nojentas, mundanas, atitudes de pessoas que nunca conheceram a Cristo, que nem o ímpio teria coragem de fazer, de praticar. Mas muitos estão com a palavra de Deus na mão e estão piores do que o próprio diabo no inferno. Porque o diabo ele já está perdido. Mas o ser humano, Deus não quer que nenhum se perca, Ele quer que se salve. Mas a pessoa é má. Muitos não se arrependem aqui, mas quando chegar no inferno vão se arrependerem. Muitos não clamam aqui porque diz que não tem tempo, mas quando chegar no inferno vão ter tempo suficiente de clamar. Muitos não perdoam aqui, mas quando estiver no inferno vão querer perdoar, mas já é tarde. Muitos não choram aqui, mas quando estiver lá vão chorar e é tarde demais. Porque brincaram do Senhor, brincaram do Eterno, brincaram do Criador, zombaram dele. Quantas pessoas têm zombado da palavra de Deus? O Senhor, Ele diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semeia, isso também se fará, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, amados. Uma pessoa que, às vezes tem um amigo que ele nunca traiu a sua esposa, mas aí aquele amigo ele é um adúltero.
E é por isso que a Bíblia manda a gente olhar com quem a gente anda. Aí ele começa que nada, rapaz, é só uma vez. Sua esposa não vai descobrir. Faça. Aí ele cai num laço desse. Deus vai ter misericórdia de uma pessoa dessa que podia livrar o amigo do laço, da pedra, né? Deus vai ter? Não vai, amados. Não vai. Não adianta dizer assim, aprontou tanto e quando morreu foi para o céu. Que céu? Que céu? Até porque a Bíblia diz que nós vamos estar ao lado de Deus, ao lado de Cristo. Mas o céu é do Senhor. Ele vai fazer novos céus e nova terra, e nós vamos habitar aqui. Então, que céu? Se a pessoa semeou corrupção o tempo todo, para que céu é que ela vai, o que ele vai? É um adulto, é um prostituto, matou tantas pessoas, roubou tanta gente, fez tanta coisa, é uma pessoa de mau índole, aí morreu, não, mas aceitou Jesus, né? Na última hora ele aceitou Jesus, será que ele aceitou? Será que não foi porque estava com medo? Amados, o céu não é de qualquer jeito, não. Para estar ao lado de Deus não é de qualquer maneira. Tanto homem solteiro, porque tem que casar, tem que descasar alguém para casar. Tanto homem solteiro, porque tem que ir atrás de quem tem uma família. Aí depois vai pregar salvação. Depois quer pregar santidade. Todo torto, toda torta. Compra e não paga. Vai fazer serviço na casa dos outros, faz mal feito. E diz ser um servo, ser uma serva de Deus. Não dá um bom testemunho. Só semeia corrupção, só mau testemunho. O povo olha e diz, ser crente como ela, ser crente como ele, não quero ser não. E aí está salvo, amados. Esse povo não está lendo a Bíblia de cabeça para baixo, não. Porque nem de cabeça para baixo a Bíblia, a pessoa consegue errar o caminho do Senhor. Aí quer semear, quer colher coisas boas do Senhor. Um pastor que é negligente, que é conivente com o pecado. Um pastor que passa a mão na prostituição, passa a mão no prostituto, no adúltero, passa a mão na fornicação, passa a mão em tudo. Vê as coisas e finge que não vê, ouve e finge que não ouviu, vê e finge que não vê, não toma atitude nenhuma. Aí no grande dia vai estar ao lado de Deus? Vai não, amadas. Não vai não. Sabe por quê? Porque foi conivente. Porque Ananias e Safira, quando pecaram, o Senhor, eles chegam para Pedro, e Pedro chega, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e diz a Ananias e a Safira, por que vocês mentiram para o Espírito Santo? Por que deixaram Satanás encher o coração de vocês? E Ananias morre. Depois de algumas horas a esposa chega, mente também, morre e perece. Pedro não foi conivente, Pedro não aceitou a mentira. O Espírito Santo revelou. Aí muitos dizem assim, mas né, Deus não revela assim, Deus envergonha assim. Vá ler a Bíblia para você ver se Deus não envergonha. Deus envergonha assim. Apóstolo Paulo diz que quando a gente está no culto, Deus ele revela assim o que está no coração das pessoas, para que o infiel que esteja ali perceba, veja que Deus está ali naquele lugar, e que Deus vem e contempla todas as coisas, e que Deus revela os segredos que estão no coração dele, e ele se rende ao Senhor. Está nas cartas do apóstolo Paulo. Mas o povo hoje quer ler o versículo que convém, quer ler o versículo que agrada ao seu coração. Bando de desviado dentro da igreja. Espírito de porco, imundos, que não se converte.
não se converte, sai dando escândalo ao nome do Senhor, sai dando escândalo à palavra de Deus. É pedra de tropeço para que o pequeno se salve. E aí as pessoas não têm mais aceitado a Jesus, não têm mais crido no nome do Senhor, têm irritado a Deus, têm escandalizado o nome do Senhor, têm feito o Espírito Santo chorar, têm feito o Espírito Santo soluçar, porque são raposas, são porcos, com espírito de Caim, invejosos, matando uns aos outros. Jesus disse que aquele povo já tinha matado os profetas, ia matar ele também, ia matar também aqueles que viessem, falando em nome dele. É o que está acontecendo. Não pode mais se pregar a palavra de Deus genuína, porque já tem comichões nos ouvidos dos pastores, tem comichões em ouvidos de missionárias, prostitutas, de missionários prostitutos, adúlteros. Vivem no pecado, não abre mão do pecado, da mundanice. Não abre mão do homossexualismo, do lesbianismo, não abre mão da cachaça, não abre mão da feitiçaria, não abre mão dos caminhos errados. E aí diz que estão agradando ao Senhor. Que Senhor? O Senhor das trevas. Porque existe dois senhores. O Senhor que é santo, 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 e o das trevas, que é Satanás, o pai da mentira. Mas muitos têm fechado os olhos. Ezequiel 18 diz que a responsabilidade é pessoal. É pessoal. Cada quem lute pela tua coroa, cada quem lute pela tua fé. Lute para ser salvo. Leia a Bíblia, medite na palavra de Deus. Deixe Deus tirar as escamas dos teus olhos. Porque haverá um dia de choro, de lamentação, haverá um dia que todos nós estaremos diante do trono do Senhor, dando conta dos nossos pecados e daquelas pessoas também, que nós ensinemos ou errado ou certo, vamos dar conta. Então a pessoa semeia corrupção o tempo todo, ela vai colher. Vai estar nos braços do Senhor? Vai não. Porque a palavra do Senhor está dizendo aqui que aquele que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, ele será destruído. Mas o que semeia para o Espírito colherá vida eterna. Então fale a verdade sempre. Pare de semear o que é ruim no caminho dos outros. Pare de semear fofoca, contenda, deixe de ser leve e trás. Pare de ser instrumento do adversário. Não seja um leve trás, não seja conivente com o teu pastor, não seja conivente com o teu esposo, com a tua esposa, não seja conivente com o pecado deles, do teu filho, da tua filha, não seja conivente, porque senão você vai morrer como Ananias e Safira morreram e pereceram. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, não vamos cansar de fazer o bem, vamos fazer o bem sempre. Não é porque o outro faz mal que eu tenho que fazer o mal. Plante sempre o que é bom, semeie sempre o que é bom, para que nós possamos também colher seus frutos na nossa vida eterna, quando nós estivermos ao lado do Senhor. Porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecemos, se não nos cansemos, porque é muita coisa que nós estamos vendo e vamos ver. É muita maldade, é muita crueldade, é muita mentira, é muita falsidade, é muita podridão. É muita mentira, mas nós temos que estarmos fora desta panela suja, podre, que o sistema oferece, que o mundanismo oferece. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem. Nós temos oportunidade todos os dias. Na fila do banco, no supermercado, pagando uma conta, na farmácia, na rua, em casa. Nós temos tempo de fazermos o bem o tempo todo. Pare de fazer o mal. O Senhor diz nessa tarde, pare de fazer o mal. Façamos o bem a todos, mas principalmente
aos da família da fé? Quantos não congregam mais? Quantos não suportam mais os altares, os púlpitos de igreja? Quantos não suportam mais os templos por causa da falsidade, da prostituição, por causa da safadeza, das feitiçarias que estão dentro das igrejas? Das igrejas não, dos templos feitos por mão de homem, porque a igreja somos nós. Essas casas, esses prédios feitos por mão de homem, quantos não vão congregar mais ali? Porque tem visto coisas que se escandalizaram, que nem o ímpio faz. Nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Nós somos casas do Senhor. Nós somos igreja do Senhor. Mas existem, os templos feitos por mão de homem. Esses prédios feitos por mão de homem. Aonde nós devemos nos reunir para termos comunhão com os nossos irmãos. Porque o corpo de Cristo é viver em unidade, em comunhão. Mas nem comunhão está tendo mais dentro das igrejas. Nem unidade está tendo mais dentro das igrejas com tanta falsidade. Com tanto espírito de divisão. Um faz, outro faz, um quer, outro quer. Todo mundo agora quer pregar, todo mundo agora quer ser profeta, todo mundo agora quer revelar. E não é assim que a palavra de Deus diz. Não é assim, não é todos que é pastores, não é todos que é obreiros, não vai ser todos que vai ser missionários, presbíteros, não vai ser todo mundo. Não vai ser todo mundo. Quantos obreiros despreparados? Quantas missionárias despreparadas, quantos pastores despreparados, pastores que não passam o dia todo que não pega na Bíblia, nem quando levanta e nem quando deita para ler um versículo. Obreiros que abrem culto e não tem o que falar lá na frente. Obreiros que não têm autoridade de expulsar um demônio, mas querem estar dando lição de moral. Vai estudar a Bíblia, vai sentar para aprender, para depois você ensinar. Quantas esposas sofrendo dentro de casa? Quantos esposos sofrendo? Quantos filhos sofrendo, angustiados, morrendo, querendo se suicidar e pais que não percebem? Porque querem estar o tempo todo na rua, dizendo que está fazendo a obra do Senhor e a casa desabando. Mas haverá um dia de acerto de conta. E esse dia está perto. Os sinais estão aí, Jesus está voltando. O povo está morrendo todo dia. E aí o povo não se desperta que é Jesus passando pela terra. É tanta enfermidade e o povo não se desperta. Há uma batalha no mundo espiritual, mas os cegos, os surdos espiritualmente não têm visto nem têm escutado. A batalha no mundo espiritual, os demônios brigando com o anjo, querendo as vidas. E o povo não se levanta, não se desperta, só está na falsidade, na panela da fofoca, da prostituição, da fornicação, da mentira, da feitiçaria. Quanto crente, quanto pastor indo na casa de macumbeiro, em vez do macumbeiro ir procurar ele é quem vai procurar o macumbeiro. Tá ficando difícil. E aí depois, que a igreja cheia. Que adianta ter a igreja cheia e nem ter uma alma salva? Mas o povo gosta de estar, no meio do errado. O povo gosta de estar no meio dessa panela. O povo gosta de estar no meio dessa farofa. O povo gosta, porque ninguém quer palavra de conserto, ninguém quer palavra que desperte, ninguém quer palavra que confronte, o povo quer palavra que massageie o ego, que massageie o pecado. E Jesus, ele é na Bíblia, não tem lugar nenhum. Jesus dizendo eu te amo. Jesus provou o amor dele em atitude. Jesus provou o amor dele indo para aquela cruz do Calvário, tomando a atitude de ir para aquela cruz do Calvário morrer por mim e por você. Jesus não disse em palavras, eu te amo, não. Jesus disse naquela cruz, quando ele entregou a vida dele por mim e por você. Aí fica um monte de gente hoje, de raposa, disfarçada de servo. Eu te amo em Cristo Jesus, eu te amo em Cristo Jesus, e a falsidade por detrás. Não gosta de ser corrigido, não gosta de ser exortado. O nariz empinado, mais alto do que o salto que usa. Mais alto do que o salto que usa. E quer ensinar. Ensinar o quê? Vai tirar a pombagira do corpo.
vai tirar os demônios do seu corpo, vai se libertar para poder ensinar, para poder ganhar alma para Jesus. Que adianta estar fazendo live todo dia, mas no pecado? Que adianta estar fazendo live todo dia, mas não ter uma vida correta diante do Senhor? Que adianta estar fazendo live todo dia, mas é um fofoqueiro, uma falsa, cheia de adultério, cheia de prostituição, cheia de mentira, cheia de engano, cheia de bagagem do mundo. Tira as bagagens do mundo e vai ensinar. Aí Deus vai lhe dar autoridade. Vai ser diferente quando você abrir a tua boca. Deus quer hoje o arrependimento do povo. Ah, vai vir um grande avivamento. Que avivamento que vai vir se o povo não se arrepende? Só vem avivamento quando houver arrependimento. Enquanto não houver arrependimento na face da terra, não haverá avivamento. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Se sentir de Deus, se inscreva, compartilhe, deixe o seu pedido de oração. Estamos juntos nessa obra. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.